As primeiras do Cruzeiro nessa semana aqui no Rádio Esportes pela Itatiaia estão chegando com Emerson Pansieri. Nação Azul começa a semana feliz da vida com mais uma vitória no Clássico. Um abraço, bom dia, Pansi. Um abraço para você, Cirilo. Bom dia para quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes da Itatiaia. Nação Celeste. Sabe esse VG aí do nosso Peradelis? Nós somos loucos, somos Cruzeiro? A torcida vai cantar na sexta-feira. Sexta aí, tem Mineirão, né? Tem, ó, já pra esquentar de esquentar os tamborins, ó. Aliás, seria sexta-noite, passou pra sexta-tarde, né? Pra quem tá conseguindo dar aquela enforcada na sexta... vai ter que ser, né? Quem não conseguir enforcar, tudo bem, ouve na Itatiaia, né? Mas aí quem conseguir dar aquela chegada no Mineirão, ouve na Itatiaia e vai apoiar o Cruzeirão também, nossa plataforma que na última jornada esportiva aí, esse Cruzeiro e Atlético, foi a maior audiência das nossas jornadas esportivas, hein, galera? Foi a maior audiência das nossas jornadas esportivas. Isso chama Itatiaia. É esse aí, é Itatiaia, viu, gente? Um abraço também pro Simões e pra Nath Fiuza. O Simões tá igual eu na escola, levantando a mão. Não, você tá falando desse jogo aí na sexta-feira. Primeiro, bom dia a todo mundo, né? Bom dia, Alexandre. Esse jogo da sexta-feira, 4h30 da tarde, né? Eu sei que a casa do Cruzeiro é o Mineirão, tem até um contrato, 2 anos, não é isso? Tá engatilhado. Tá engatilhado, né? Mas, assim, pela experiência de futebol, eu acho que todos nós sabemos disso, né? O Independência é um estádio muito mais central, né? Era muito mais fácil do torcedor que vai conseguir enforcar um pouquinho, chegar, né? Porque o metrô para quase na porta, né? Além disso, é um estádio ali na Sagrada Família, Horto, né? Ao lado do centro de Belo Horizonte, né? Eu vejo vários torcedores indo a pé pro Independência, né? Do centro de Belo Horizonte. Então, talvez tenha sido uma estratégia aí, que o Mineirão é mais distante, né? Do centro da cidade, né? Então, poderia ter sido uma estratégia. Mas, de toda forma, com a empolgação do torcedor do Cruzeiro, é perigoso o Independência não caber todo mundo que quer ir, hein? E aí o Cruzeiro fez uma situação de colocar esse ingresso com um preço promocional, né? Que aí é um pacote que você compra também para garantir o clássico contra o América na quinta-feira às 8 horas da noite. Então teve isso também. O Cruzeiro lançou ontem, já começou a venda para aquelas modalidades de sócios, né? Que o torcedor entra no itatiaiaesporte.com.br e vê também toda essa venda que já começou ontem, já informávamos também do Bastidores, no Bola Premiada, e hoje continua então essa venda para o torcedor do Cruzeiro apoiar a equipe do técnico Nicolas Arcamon, que voltou aos trabalhos na Toca da Raposa, pensando nesse compromisso então contra a equipe do Patrocinense na sexta-feira às 4h30 da tarde. Então já saiu a agenda da semana, confirmada pela assessoria do Cruzeiro. Tem treino hoje de manhã, que está acontecendo, treino amanhã de manhã, também na quarta, e na quinta-feira vai ser um pouquinho mais cedo, às 9h30 da manhã. Aí o sábado de carnaval tem trabalho na Toca da Raposa e o domingo descanso programado para os atletas. Mas para a gente trazer também, Cirilo, um pouco de contratações, mercado do Cruzeiro, o Vidalba tem uma possibilidade grande de chegar nesta terça-feira ou hoje ainda, é uma confirmação que a gente está à procura dela, porque é um atleta que vai vir da Argentina e ele está chegando para fazer os exames médicos e assinar contrato com o Cruzeiro até o fim do ano. Essa é a tendência. Se não chegar hoje, chega amanhã, mas é um atleta que vai estar então nesse início de semana para fechar esse acordo com o Cruzeiro. E aí, ele fazendo o exame, passando tudo certo, contrato de empréstimo até o fim do ano, o Argentinos Júniors emprestando o jogador e depois ele pode ser contratado de forma definitiva. Foi uma carência notada pelo técnico Nicolas Arcamon e o Cruzeiro buscando esse zagueiro canhoto, né, para fazer essa função aí no lado esquerdo da defesa, e fica aquela dúvida, o que vai ser da parte tática do Cruzeiro? Se vai avançar o Marlon, se vai fazer alguma outra situação, mas é um jogador que dá para confirmar que está chegando de fato depois dessa negociação que não foi fácil, Cirilo. Natália Fiuza, um abraço para você, bom dia, tudo bem, Natália? Bom dia, Cirilo, tudo bem? Um abraço para você, quem está conosco aqui no Rádio Esporte. Chegando o zagueiro, mexe no esquema, mexe no posicionamento de quem já está jogando. Como você enxerga essa alternativa que está sendo colocada no elenco para o Arcamon, Natália? Cirilo, pelas características que o Vidalba tem, eu acho que ele é uma contratação que o técnico tem a expectativa de que ele chegue para ser titular. É um cara que faz o lado esquerdo, canhoto, já jogou como lateral e tem como sua principal característica a qualidade no passe para a construção do jogo.
Ao que tudo indica, o Larcamón não vai abrir mão desse sistema com 3 homens. E chegando o Vidalba, ele terá a oportunidade de, quem sabe, montar esse esquema com 3 zagueiros de origem. Zé Ivaldo e o João Marcelo fizeram um grande clássico, né? Foram muito bem. Acho que se credenciam aí a serem titulares porque são os melhores zagueiros que o Cruzeiro tem nesse elenco, que terá agora o acréscimo do Vidalba. Agora, sobre o Marlon, eu acho que vai depender muito também do que o técnico terá como opção ofensiva para a montagem desse time. Eu acho que é possível imaginar um Cruzeiro com 3 zagueiros e o William e Marlon ainda na equipe atuando como alas. Mas aí tudo vai depender da quantidade de pontas que o Cruzeiro tiver à disposição. Hoje, basicamente, você tem o Arthur Gomes e o João Pedro, né, que tem entrado no segundo tempo. O Robert nem tem atuado tanto nessa função, é mais como um meio atacante que constrói por dentro. Então, no momento em que o Cruzeiro tem dificuldades para ter jogadores de velocidade, ter o William e Marlon bem abertos atuando como alas pode ser uma alternativa. Em outros momentos, talvez não. Talvez seja melhor você ter um ataque mais povoado, dependendo do seu adversário, dependendo da necessidade de jogo. De toda forma, seja para jogar com 3 zagueiros ou numa linha de 4, a chegada do Vidalba é uma chegada importante. Ô Simões, como você enxerga essa alteração ou essa inserção, né, de um novo zagueiro no elenco celeste? Acho que, pelo que está se desenhando nesse começo de temporada, é uma contratação que chega para ser uma opção entre os titulares. Mas como você enxerga essa inserção dele no time? Como é que mexe no time? O Marlon tem que jogar com o William? O Marlon vai perder espaço? O que altera um pouquinho nessa formação inicial do Cruzeiro com apenas 3 jogos da temporada, Simões? Ô Cirilo, olha, eu acho que ele ganha o Marlon, de repente, assim, né? Isso que a Nath destacou, né? Poder ter 2 alas, o Vidalba, assim como o Marlon. É interessante, né? Porque ele não é um zagueiro alto, né? Tem 1,77 m. É, 1,70 m. É mais baixo que o Marlon, inclusive. Sim. Então não é um zagueiro alto para poder fazer ali o lado esquerdo, né? Ganha o Marlon. No clássico mesmo, ele fez meio que uma dobra ali com o Japa, né? Sim. O Marlon e o Japa, os dois ali, já na reta final da partida, mas foi um momento importante do jogo. Tá? Então eu acho que realmente acrescenta, né, o Cirilo. É um jogador que com certeza chega com a confiança dele, né? E a gente percebeu o que o Romero representou, um jogador que tem a confiança dele também e que já trabalhou com ele, isso facilita muito, o que o Romero representou para o Cruzeiro no clássico de sábado. Então eu acho que o Vidalba tem muito isso, né? O jogador argentino, tá? Ele tem uma leitura tática privilegiada do jogo. Ele tem uma leitura tática privilegiada do jogo. Então, se ele enxerga no Vidalba essa condição de fazer essa função pelo lado esquerdo, né, eu acho que o Cruzeiro tem muito a ganhar. Cruzeiro, aliás, que eu acho que de repente pode ter encontrado o parceiro do Zé Ivaldo, né? No clássico de sábado. Jogou muita bola o João Marcelo, né? Jogou muito muita seguro. bola. Muito o universo seguro. dele ainda é muito curto, né? São poucos jogos. Mas ele sempre jogou bem. Só que eu acho que ele tem uma diferença em relação ao Neres. Eu acho que Neres e Zé Ivaldo são 2 zagueiros de características muito parecidas, né? Um zagueiro mais rebatedor, né? Zagueiro, né? Já o João Marcelo, ele é um zagueiro de imposição física, mas é um zagueiro de um estilo diferente, né? Já jogou até como volante, foi o Cruzeiro e Botafogo, não foi? Foi. Final do ano passado. Ele é um zagueiro mais volante. técnico, né, Sim, o João Marcelo. E o recorte pra gente avaliar ainda é muito curto, mas é inegável também, daqui a pouco a gente vai falar mais do clássico, mas que o Cruzeiro, quando coloca mais qualidade em campo, é mais fácil de desempenhar esse esquema do Larcamón, que é um esquema que o Cruzeiro é mais protagonista, não é um time só reativo. E o João Marcelo trouxe mais qualidade. Agora, a chegada do Vidalba é importante também na composição do elenco, né, Cirilo? Porque às vezes a gente pensa só nos 11 titulares, mas zagueiro não tem até aquela máxima? Se você tem 2, você tem 1. Então, assim, o Cruzeiro hoje, basicamente, tem 2 zagueiros que têm condição de serem titulares, que é o João Marcelo e o Zé Ivaldo, com o Juan Santos e o Pedrão, né, que deve subir correndo por fora, com qualidade também, mas ainda um pouco inexperientes, num esquema que ele precisa de 3 homens na defesa. Então, é muito importante a chegada de mais um defensor e pelo perfil dele também. O cara mais experiente, 29 anos, era capitão. Acho que o Cruzeiro tem precisado disso também. Vai ganhando opções, Emerson Pansieri. Vai ganhando opções, mas a gente precisa explicar algo importante em relação a uma defesa. O que é a defesa do Cruzeiro hoje? Lucas Oliveira já foi pro Valladolid, jogador que está emprestado até o meio do ano. O João Marcelo é um contrato de empréstimo até o meio do ano. E aí foi realmente uma boa partida, mais uma boa partida dele, só que precisa contratá-lo em definitivo. Né? Um empréstimo, ele saiu do Porto, veio para o Cruzeiro, é um empresário
do Bruno Rodrigues, né? A turma que cuida do Bruno Rodrigues também cuida do João Marcelo. Vai ter que chegar uma composição com o João Marcelo para contratá-lo em definitivo. Ainda não teve nada muito acelerado em termos dessa conversa, pelo menos é a informação, mas que vai acontecer para que tenha uma permanência do jogador. O Zé Ivaldo chegou nesse pré-contrato, que foi firmado até 2025, né? E agora transformou em contrato, com a ativação dele em janeiro, até 2025. O garoto Juan Santos tem contrato até, se não me engano, até 2025 também. Ele que veio do Palmeiras para a base do Cruzeiro e subiu ano passado, né? Subiu no fim do ano passado. E tem agora essa situação do Vidalba, que é uma contratação. O Pedrão, ele vai ser incorporado. Então, a partir de hoje, o Pedrão já está treinando com o time principal. Encerrou antes as férias do Pedrão, porque o time vai voltar aos trabalhos só na semana que vem, né? O time sub-20. Então, o Pedrão voltou antes, já integrado ao time principal do Cruzeiro. O Bruno Alves, nós já explicamos dessas propostas que chegaram. Real Madrid, Porto, Torino, futebol norte-americano. É um garoto que tem um futuro promissor, mas o Cruzeiro deixando ainda na base, é uma situação para a gente explicar. Essa é a realidade da defesa hoje do Cruzeiro. Falamos do João Marcelo, falamos, mas vai ter que pagar e vai ter que contratar o jogador de forma definitiva. Isso aí é algo que está muito claro, muito certo, aí, muito nítido, que o Cruzeiro vai ter que fazer. E a situação envolvendo o Cifuentes está mais para uma chegada após aí o Carnaval. Mas é algo que está bem alinhado, bem definido, para que ele chegue ao Cruzeiro e seja reforço do time celeste. Pode chegar antes? Pode. Mas vamos ver como é que vai ser o andar também dessa contratação. Mas são 2 jogadores naquela linha que trabalhávamos também no início da semana passada, que chegariam realmente 2 atletas. É o Cruzeiro se movimentando em termos de mercado. Todo mundo está feliz com a vitória no Clássico, tá satisfeito. Mas as palavras do Larcamon mostram essa realidade do Cruzeiro, de pés no chão, humildade, e também o departamento de futebol trabalhando e buscando esses reforços. Além desses reforços, buscando também esse treinador para o Sub-20. Treinador que vai ter essa missão no Sub-20 de comandar esses garotos nesse intercâmbio do Cruzeiro. Entrada de Japa, gol de João Pedro. João Pedro também é uma situação que o Cruzeiro vai precisar renovar, né? Tem contrato até o fim do ano. E aí você sabe. Aí é bom acelerar, né? E aí você sabe. Fez gol em clássico, ô Cirilo, todo mundo fica em cima, né? Aí chega a sondagem daqui e dali. O Cruzeiro quer resolver essa situação porque é um jogador que tem um contrato se encerrando no fim do ano. E muita gente só fala que vem jogador ruim do Valladolid, se esquece que ele veio de lá, né? O João Pedro veio do Valladolid. Ele sai do Flamengo, vai para o Valladolid, e aí ele vem para o Cruzeiro, numa oportunidade que o Cruzeiro viu também de trazer esse jogador para incorporar primeiramente a base do Clube Celeste, e agora subiu, está integrado totalmente ao time principal, mas o Cruzeiro precisa resolver a situação também deste atleta, a permanência do garoto João Pedro. Eu falei em nome de Betfair. Com Cruzeiro e Betfair o jogo é outro. Tem bônus até R$300. Termos e condições se aplicam para maiores de 18 anos. Betfair é o parceiro oficial do Cabuloso. Cirilo. Emerson Pansieri está de volta. Fala, Pansi. Falo sim, Cirilo. Você lembra quando na semana passada eu falava das expectativas, Cirilo, em relação ao banco de reservas? Sim. Então, essa semana vai ser importante para alguns atletas que fizeram a composição do banco de reservas. Ramiro, Machado, e vamos ver como é que vai ficar a situação física do Vital. Por quê? O Vital foi tirado do jogo contra o Atlético devido a uma indisposição e febre, mas ele estava treinando bem. Ele estava treinando muito bem, já recuperado daquele problema no pé. Esse é um ponto. Será que ele vai se recuperar? Será que foi um quadro mais leve aí para uma recuperação rápida? Porque o jogo foi no sábado, né? Ele não foi para a lista de relacionados na sexta-feira. O Machado e o Ramiro também. Vai ser uma semana dessa melhoria da parte física. E por que eu estou trazendo esses nomes? Porque será que o técnico Nicolas Larcamon não poderia fazer, inclusive, uma mudança, né, no time? Até para colocar essa turma para jogar, para dar ritmo de jogo para todo mundo e fazer essas mudanças que ele disse que faria algumas observações, alguns testes. Então, se ele tem a tendência de fazer testes,
ele precisa ter essa turma em dia, né, com a parte física. Não é só chegar e colocar o jogador num jogo maior, num jogo mais difícil, como foi o jogo contra o Atlético. Então, lógico, não menosprezando os adversários no Campeonato Mineiro, mas é a hora de dar ritmo de jogo para essa turma. E aí, esses atletas sentaram no banco de reservas no fim de semana e precisariam também entrar em campo. Por isso, eu fico também nessa expectativa em relação ao time que vai a campo contra o Patrocinense. Está cedo, ainda tá. Trabalho tático vai começar a partir de quarta-feira, né? Quarta, quinta para o jogo que vai ser disputado na sexta-feira, mas é uma tendência pensando nessa mobilização do elenco, né? Mobilização para deixar todo mundo animado, todo mundo num ritmo de jogo. Essas mudanças podem acontecer. E aí, Cirilo, vale destacar também que alguns atletas seguem no departamento médico, né? Caso aí do Gabriel Veron, que é muito mais aí para o fim do Campeonato Mineiro, pensando aí para uma reta inicial de Campeonato Brasileiro. Tudo isso está sendo administrado pelo Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro. Eu falei em nome de Betfair, Cirilo.